O exercício número 2, da página 58, diz: uma onda transversal é aplicada sobre um fio preso pelas extremidades, usando um vibrador cuja frequência é de 50 Hz. A distância média entre os pontos que praticamente não se movem é de 47 centímetros. Então, a velocidade das ondas nesse fio é de... Então, ele te deu a informação que a frequência é de 50 Hz, certo? E que a distância entre os pontos que praticamente não se movem é de 47 centímetros. A gente sabe lá da definição de quando eu tenho uma onda estacionária, certo? Quando a gente tem lá o padrão da onda estacionária, não me importa qual vai ser o harmônico dessa onda. Mas eu sei que esse ponto aqui, esses pontos, são chamados nós, certo? Então, aqui é um nó, aqui é outro nó, aqui é outro nó, certo? E a distância entre esses dois nós, ela vale meio comprimento de onda, certo? Isso aí tá lá na apostila, tá, gente? Pois, se vocês têm dúvida a respeito disso, volta lá. Tá lá na página 55, certo? Então, a distância entre dois nós vale meio comprimento de onda, certo? O problema falou que a distância entre pontos que praticamente não se movem é de 47 centímetros. Pontos que não se movem são os nós. A gente viu lá na videoaula, tem um gifzinho lá mostrando exatamente isso. Que quando eu falo do nó, o nó é uma região da onda estacionária que não sofre vibração, certo? Então, nesse caso aí, ó, a gente, de acordo com os dados do exercício, meio comprimento de onda equivale a 47 centímetros, porque é a distância entre dois nós consecutivos, certo? Bom, se meio comprimento de onda vale 47 centímetros, meio comprimento de onda vale 47 centímetros, significa então que o comprimento de onda vale 94 centímetros, certo? Ou 0,94 metros. Se eu sei que essa onda aí, ela tem esse comprimento de onda e vibra com essa frequência, para mim determinar a velocidade, só substituir na equação fundamental. Velocidade é igual a lambda F. Então, a velocidade vai ser comprimento de onda 0,94 e a frequência de 50 Hz. Então, a velocidade vai ser, fazendo essa multiplicação aí, vai dar 47 metros por segundo, certo? Resposta aí, letra A. Agora vamos à atividade número 3. Uma corda de comprimento 30 centímetros forma uma onda estacionária de velocidade 1,2 metros por segundo. Calcule, letra A frequência do som fundamental. Então, olha só, a primeira coisa para a gente começar a fazer exercício de ondas estacionárias, ondas em uma corda, primeira coisa, não confundir o comprimento da corda com o comprimento de onda, tá? Quando a gente tem uma corda, essa corda vai vibrar e formar aqueles padrões de ondas estacionárias. Então, quando falar comprimento da corda, comprimento do tubo, a gente vai ver mais na frente, então é o valor do L,
certo? Então, essa corda tem esse comprimento de 30 centímetros, 0,30 metros, certo? A letra A pediu para a gente determinar a frequência do som fundamental. Frequência do som fundamental seria a primeira frequência, certo? De acordo com a formulazinha lá das ondas em cordas, a frequência vai ser igual a V sobre 2 vezes o comprimento da corda, certo? A formulazinha tá lá na apostila de vocês, na página 56, tá? Confere lá depois. Bom, então, ele quer a frequência do som fundamental. É a primeira frequência, F1. Então, a frequência vai ser igual à velocidade da onda, 1,2, 2 vezes o comprimento dessa corda, 2 vezes 0,30. Então, a frequência fundamental vai valer 1,2 dividido por 0,6. Isso vai ser igual a 2 Hz, certo? Essa é a frequência do som fundamental. A letra B pediu a frequência do terceiro harmônico. Como eu já tenho a frequência do som fundamental, a frequência do terceiro harmônico, ela vai ser igual a 3 vezes a frequência do som fundamental. Quando a gente fala de ondas em cordas, sempre que a gente buscar a frequência dos harmônicos, se eu souber a frequência do harmônico, do primeiro harmônico, do som fundamental, a frequência daquele harmônico que eu estou procurando equivale à multiplicação, entendeu? Do número do harmônico que eu estou procurando pela frequência fundamental, certo? Se tivesse me perguntado do quinto harmônico, era só eu fazer 5 vezes a frequência do primeiro, e assim sucessivamente, para qual harmônico que eu quiser, certo? Então, a frequência do terceiro harmônico vai ser 3 vezes 2. A frequência do terceiro harmônico será, então, de 6 Hz, certo? A letra C agora pediu para o comprimento de onda do terceiro harmônico. Para a gente determinar o comprimento de onda do terceiro harmônico, de novo, a equação lá fundamental, velocidade é igual a lambda F, certo? Como eu estou trabalhando com o terceiro harmônico, eu tenho uma frequência para esse terceiro harmônico. Então, para eu calcular qual vai ser o comprimento desse terceiro harmônico, eu já sei que a velocidade de propagação dessa onda vale 1,2, não mudou. A frequência do terceiro harmônico eu já calculei, então vou só substituir aqui. A velocidade 1,2, o comprimento de onda desse terceiro harmônico estou procurando, a frequência vale 6. Então, o comprimento de onda no terceiro harmônico vai ser igual a 1,2 dividido por 6, isso vai ser igual a 0,2 metros, certo? Então, tá aí. A resposta do comprimento de onda do terceiro harmônico, 0,2 metros. Atividade número 4. Uma onda estacionária de frequência igual a 24 Hz é estabelecida em um acorde vibrante fixa nos extremos. Então, é uma onda estacionária em corda. Sabendo que a frequência imediatamente superior a essa, que pode ser estabelecida na mesma corda, é de 30 Hz, qual é a frequência fundamental da corda? Então, olha só,
ele não me deu outros dados aqui. Ele apenas disse que eu tenho uma corda que está vibrando com uma determinada frequência de 24 Hz. A frequência imediatamente superior a essa, certo? A 24, equivale a 30 Hz. Aí ele quer saber qual é a frequência fundamental. Bom, de acordo com o que a gente sabe, se eu tenho a frequência em um determinado harmônico, certo? Ela é sempre múltiplo da frequência fundamental. Então, se eu estou falando, por exemplo, do terceiro harmônico, a frequência do terceiro harmônico vai ser 3 vezes a frequência fundamental. A frequência do quinto harmônico, 5 vezes a frequência do fundamental, certo? Bom, então a gente vai indicar assim, F, N, esse N aqui corresponde ao número do harmônico, certo? Bom, ele falou para mim que uma determinada frequência, então, equivale a 24. 24 Hz vai ser igual a uma frequência de um determinado harmônico que eu não sei, vezes a frequência fundamental. Tudo bem? Beleza. Aí ele falou para mim que a frequência imediatamente superior a essa de 24 equivale a 30. A frequência imediatamente superior, ou seja, vai ser de um harmônico aqui depois, certo? Então, eu vou indicar por Fn, F de N mais 1, vai ser igual a N mais 1 vezes a frequência fundamental, onde esse N mais 1 equivale ao harmônico imediatamente superior. Por exemplo, se eu estiver falando que aqui é o terceiro harmônico, aqui vai ser o quarto, certo? E então, nesse caso aqui, eu vou escrever essa equação como sendo 30 igual a N mais 1 vezes o F1. Beleza? Só escrevi exatamente o que o exercício me falou. Bom, agora o que eu tenho? Eu tenho essas duas equações. Essa equação e essa equação. E eu estou pretendendo achar qual é a frequência fundamental. Então, eu vou substituir uma equação na outra e vou ver o que acontece. Essa equação aqui, eu posso escrever ela como sendo N vezes F1 mais F1, certo? Fiz essa multiplicação aqui. Então, eu tenho que 30 é igual a N vezes F1 mais F1. Só que eu sei que N vezes F1 é igual a 24. Então, eu vou substituir isso aqui dentro. 30 vai ser igual. O que é o N vezes F1? 24 mais F1. Então, eu sei que o F1 vai ser igual a 30 menos 24. Então, F1 vai ser igual a 6 Hz. Essa é a frequência fundamental que o exercício está procurando aí, então. 6 Hz. Atividade número 5. O som fundamental emitido por um tubo sonoro aberto de comprimento L igual a 50 centímetros é de 340 Hz. Calcule a velocidade das ondas no tubo. Então, olha só, eu tenho um tubo sonoro aberto e falou que o som fundamental emitido por um tubo, ele é de 340 Hz, certo? Então, se eu tenho o som fundamental, eu tenho um som de primeiro harmônico. Então, N igual a 1
é um som de primeiro harmônico. A frequência desse primeiro harmônico equivale a 340 Hz, certo? Então, ele está querendo saber a velocidade das ondas nesse tubo. Quando a gente fala em tubo aberto, o primeiro harmônico ele vai formar 2 meios fusos, certo? Pois vocês olhem a configuração lá de tubos abertos na apostila, na página 57, certo? Se eu tenho um primeiro harmônico, ele vai me dar aí 2 meios fusos. Então, ou seja, vai me dar meio comprimento de onda. É o valor lá, certo? Então, no primeiro harmônico do tubo aberto, eu tenho que o comprimento da corda vai ser igual a meio comprimento de onda, certo? Então, eu sei 50 centímetros que vale o comprimento do tubo, 0,50. Então, 0,50 igual a comprimento de onda sobre 2, ou seja, o comprimento de onda formado nesse primeiro harmônico equivale a 1 metro, certo? Mas ele está querendo saber a velocidade. Então, se ele quer saber a velocidade, então, velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade das ondas dentro desse tubo aberto vai ser igual ao comprimento dessa onda formado, que vale 1, vezes a frequência no primeiro, 340. Então, a velocidade é de 340 metros por segundo. Lembrem-se que, quando a gente está falando do tubo aberto, ele tem uma determinada frequência, um determinado comprimento de onda para cada harmônico, certo? O que não varia é o comprimento do tubo, que sempre vai ser o mesmo, certo? Então, cuidado com isso daí. Letra B, a frequência do quinto harmônico. A frequência, quando eu tiver o quinto harmônico, vai seguir aquela linha. A frequência em um determinado harmônico é igual a 5 vezes aqui a frequência do som fundamental. Então, a frequência no quinto harmônico, 5 vezes 340, que vai ser 1.700 Hz, certo? Se você quisesse substituir naquela outra equação, falando a respeito do número do harmônico para achar a frequência, também podia. Mas aqui você já joga direto e já encontra, tá? A letra C pergunta: qual é o comprimento de onda do quinto harmônico? Letra C. Qual vai ser o comprimento de onda no quinto harmônico? Só substituir. Velocidade é igual a lambda F. Se eu sei que a velocidade de propagação é de 340 metros por segundo, o comprimento de onda no quinto harmônico vai ser igual vezes a frequência do quinto harmônico, tá? Que foi de 1.700 Hz. Então, esse comprimento de onda vai ser igual a 340 dividido por 1.700. O comprimento de onda no quinto harmônico vai ser de 0,2 metros, certo? Então, quando a gente falar do tubo sonoro, tá, gente? Cuidado com as equações lá. Sempre recorre lá para vocês lembrarem e não fazerem confusão com as ondas estacionárias. Atividade número 6. 3 frequências sucessivas de um tubo de órgão aberto em ambas extremidades são as seguintes: 222 Hz, 296, 370.
Determine a frequência em hertz do harmônico fundamental. Então vamos lá. Segue aquela mesma ideia. Se eu sei que a frequência de um determinado harmônico é múltiplo do harmônico fundamental, certo? Ele me deu 3 frequências, mas ele não me falou de qual harmônico que era. Ele quer que eu descubra a do harmônico fundamental. Então vamos supor, a frequência do segundo harmônico é 2 vezes a primeira, certo? A frequência do terceiro harmônico, que no caso aqui eu estou chamando de n mais 1, vai ser igual a n mais 1 vezes a frequência fundamental. A frequência do quarto harmônico é sempre a anterior, certo? N mais 1. Posso colocar até mais 1 aqui, para vocês entenderem. N mais 1 vezes a frequência do fundamental, certo? Então, quando eu falo nesse caso, se eu sempre pensar assim, eu vou estar descobrindo a frequência do anterior. Então, para a gente descobrir aqui qual vai ser a frequência, por exemplo, eu podia falar 222, posso falar que essa frequência é igual a n vezes a frequência de 1, certo? 296 é igual a n mais 1 vezes a frequência do fundamental. Vou utilizar só esses dois aqui por enquanto. Então, quando a gente faz isso daqui, eu posso fazer uma substituição. Essa segunda equação aqui, ó, eu posso escrever ela como sendo 296 é igual a n vezes F1 mais F1, certo? Então, olha só, eu vou pegar essa equação aqui e vou substituir esse valor aqui, ó. Porque eu sei que n vezes F1 equivale a 222. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. 296 é igual a n vezes F1 mais F1. 296 vai ser igual. Quem é o NF1? É aquele valor lá em cima. 222 mais o F1. Então, significa que F1 vai ser 296 menos 222. 296 menos 222 equivale a 74. Ou seja, a frequência do som fundamental, dada essas 3 frequências, é de 74 Hz, certo?